Bom dia, lindas! Como vocês estão? Boa semana para nós, né? Hoje é dia 20 de outubro, segunda-feira, a semana acabou de começar. E eu tô aqui no meu momentinho, acabei de fazer meu devocional, li minhas afirmações, me arrumei. E eu fui revisar meu devocional, gente, e vou até compartilhar com vocês o tanto que Deus fala com a gente de maneiras tão simples e bonitas. Eu fiz meu devocional, na verdade, quando eu acordei, né? Eu li um pedaço de um livro aqui da Joyce Meyer, que está aqui no meu iPad, se chama A Formação de um Líder. E aí depois eu fiquei assim, gente, acho que eu não vou gravar devocional hoje não. E o tema aqui foi sobre os testes que Deus faz a gente passar. Eu pensei, não vou gravar devocional hoje não. Enfim, fiquei na dúvida. Aí agora eu sentei aqui de novo, agora que eu já tô pronto, sentei aqui de novo. Tá nessa página aqui da Bíblia, eu falei, vou ler esse versículo aqui. Comecei a ler a reflexão da Joyce abaixo, na Bíblia. Você acredita que era o mesmo tema que estava falando aqui? Sobre os testes que Deus faz a gente passar na nossa vida? Eu falei assim, gente, é a mesma coisa que eu li mais cedo no outro livro. Então, assim, eu acredito que isso é uma maneira de Deus falar comigo, que Ele quer sim que eu fale com vocês. Tá me mostrando o mesmo assunto. E aí eu falei, não, gente, eu vou falar sim. Inclusive, esse vai ser o tema da semana. Aqui nesse livro que eu tô lendo, da Joyce, depois eu mostro melhor pra vocês a capa, porque ele tá no iPad. Ele fala sobre a formação de um líder, e aí essa parte aqui que eu estou, tá falando sobre os testes que Deus faz a gente passar na vida antes da gente se tornar líder. E aí é incrível, eu tava lendo ele há um tempo e hoje eu senti de voltar a ler. E, enfim, aqui estou eu, né? Vamos nos preparar para uma semana maravilhosa, inclusive entendendo melhor como podemos ser líderes melhores. E essa semana quero falar com vocês, já decidi que eu vou falar cada dia da semana sobre alguns testes que Deus faz a gente passar para a gente se tornar líderes de nós mesmos, líderes da nossa vida, filhas de Deus, mulheres virtuosas. Tá bom? Então vamos lá, gente. Eu recomendo que vocês anotem, porque tá incrível esse tema aqui de hoje, esse tema dessa semana. E então vamos lá, gente. Primeira coisa, para introduzir essa semana, precisamos entender que tudo acontece para o nosso bem. Sabe aquele versículo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é o versículo base para iniciar esse capítulo aqui sobre os testes que Deus faz a gente passar. Muitas pessoas, gente, tentam lidar sem nunca terem passado pelo processo, tentam liderar sem nunca terem passado pelo processo de treinamento. Não creio que essas pessoas consigam permanecer na liderança por muito tempo, ou que conseguirão ser ser os líderes que Deus quer que elas sejam, pois Deus sempre testa o coração do líder. Então é isso que ela escreveu aqui nessa parte. Então esse é o ponto. Às vezes a gente quer liderar, a gente quer ter um super resultado, a gente quer ter um cargo mais alto lá na empresa que a gente trabalha, a gente quer ganhar mais dinheiro, sem passar pelo processo, sem passar por testes, sem ser moldado, sem estar pronto. E isso não vem de Deus. Você estar lá no topo daquele jeito sem ter sido moldado, significa que você não está preparado. Então, se você quer viver com base nos princípios de Deus, você quer ser enraizada em Deus, em tudo na sua vida, então Deus vai te fazer passar por testes, por dificuldades ali para moldar o seu coração, para testar o seu coração, para ir vendo se você está pronta. E esse teste, eles acontecem de várias maneiras. E a cada dia dessa semana eu vou falar sobre os tipos de testes que Deus faz a gente passar. E o teste que ele faz a gente passar, que eu vou falar hoje com vocês, é o teste da confiança. Ele quer saber o quanto você confia nele. Vou ler aqui o versículo que está aqui de base. Mas ele sabe o meu caminho. Ele se preocupa com ele, presta atenção a ele e o aprecia. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro, puro e resplandecente. Em Jó 23:10, isso aqui. Um dos testes que devemos esperar encontrar em nossa jornada com Deus é o teste da confiança. Devemos confiar em Deus quando não compreendemos o que está acontecendo na nossa vida. Então, quantas vezes, gente, a gente está passando por algo no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, e a gente simplesmente não entende. A gente fica assim, Deus, eu estou fazendo tudo certo, mas eu não entendo o que eu tenho que fazer, qual caminho que eu tenho que seguir. É nessa hora que Deus está testando a sua confiança nele. Deus quer que você confie nele. Confia que ele vai te trazer o melhor caminho, entendeu? Agora, se você nesse momento não confiar,
ficar com medo, ficar egoísta, só pensando em si mesmo, aí Deus está percebendo que você ainda não está preparado. Não quer dizer que ele vai desistir de você, mas que ele ainda está te moldando. Você ainda vai passar por mais dificuldades até você pular de nível, você avançar. Agora, se você mostrar que você confia, você pode ter certeza que Deus vai te permitir avançar aos pouquinhos. Mas você precisa ter essa confiança, conseguir entregar para Deus, tomar atitudes que mostram que você confia nele. Andressa, ainda tô confusa. Pode deixar que eu vou falar algumas coisas aqui para vocês. Às vezes, Deus nos guia dessa forma e devemos aprender a seguir sua orientação. Caso contrário, seremos levados por nossa própria vontade e não perderemos de vista a vontade de Deus para a nossa vida. Não é porque Deus nos diz para fazermos algo que devemos nos apressar e fazer aquilo no dia seguinte, ou no ano seguinte, ou mesmo em 5 anos. Ele quer que descansemos nele e aguardemos seu tempo perfeito para agirmos. Então, às vezes Deus fez uma promessa para você de alguma coisa que você vai conseguir ou que você vai ser, e aí você fica achando que é para amanhã ou que é para esse ano. Sendo que às vezes ainda vai demorar, sei lá, 10 anos, mas Deus está te moldando ao longo desse tempo, entendeu? Tem coisas que eu estou realizando na minha vida hoje e iniciando a realização ainda, que Deus me falou no meu coração há 6 anos atrás. Mas eu nunca deixei de confiar. Pelo contrário, todos os dias nas minhas afirmações positivas, que eu ensino para vocês, alunas do Rotina Focada, um mini curso gratuito para vocês entenderem melhor toda a metodologia para você organizar sua rotina, tá aqui na descrição. Tem coisas que eu leio nas minhas afirmações, que eu ensino lá na Rotina Focada, que eu leio todos os dias há vai fazer 6 anos e que está se realizando hoje. E eu confio que na hora certa, quando eu estiver pronta, Deus vai fazer com que aconteça, Deus vai me honrar. Mas eu estou confiando nele. Vocês não concordam que ele me falou uma coisa e eu estou confiando e aos poucos ele está me entregando? É isso que você tem que pensar também. Que Deus te prometeu uma coisa, não é porque não aconteceu em 1 ano que você vai falar, não vai acontecer não, vou desistir. Isso está sendo o teste da confiança, ele quer saber o quanto você confia nele. Ele quer que descansemos nele e aguardemos seu tempo perfeito para agirmos. Então, em meio a isso, você precisa descansar, aproveitar a jornada, curtir a sua vida, fazer as coisas confiando e descansando nele. Ela estava falando que aqui no caso é o livro da Joyce, né? Embora nós e outras pessoas tivéssemos percebido um chamado missionário na vida do nosso filho, não levamos em consideração o fato de que havia vários aspectos da vida dele que precisavam ser trabalhados antes de ele poder atender ao chamado. David, o filho dele, era um rapaz maravilhoso, mas precisava ter seu caráter lapidado. Tinha uma personalidade muito forte e pavio curto. Se não tivesse passado pela crucificação da carne, não estaria preparado para assumir o cargo que ocupa agora. Então, lá atrás, Deus falou com o filho da Joyce que ele ia ter um cargo de liderança. Mas antes de chegar no cargo de liderança, ele teve que lapidar o caráter dele, ele não estava pronto ainda. E isso é normal. Nós estamos num processo para crescer, para conseguir liderar e ter cargos altos na nossa vida. Havia muitas coisas pelas quais David tinha de passar antes de cumprir o chamado do Senhor. Ele tinha de passar por muitos testes, e um deles era o teste da confiança, que é o que a gente está falando aqui hoje. Ele tinha de aprender a confiar em Deus, mesmo que aquilo pelo que ele estava passando não fizesse sentido no momento. Olha quantas vezes isso não acontece na nossa vida, quantas vezes a gente tem que confiar naquilo que a gente quer, mesmo que pareça que ninguém quer te apoiar, mesmo que pareça que não tem um caminho, não tem jeito. A gente precisa se manter firme na promessa que Deus nos fez, naquela vontadezinha que tem no seu coração. É nesse ponto que muitas pessoas desistem e fracassam, né, gente? Ficam confusas, saem pela tangente e voltam a fazer algo mais fácil e prático para elas. Então é exatamente esse o ponto, gente. Sabe aquilo que palpita o seu coração? Aquilo que Deus falou que você tem que fazer? Para você conseguir alcançar isso vai ser difícil, mas você tem que confiar, porque Deus está testando você. Mas a maioria das pessoas, muitas vezes, não confia e desiste, porque é difícil, não tem apoio, ficam confusas, né? Se você estiver num ponto da sua vida em que nada faz sentido, confie em Deus mesmo assim. Diga a si mesmo, isso só pode ser um teste, porque Deus está testando a sua confiança. Olha que incrível, gente. Em toda relação de confiança com Deus, sempre haverá perguntas não respondidas. Afinal, se tivermos todas as respostas para todas as perguntas, não há necessidade de confiar, pois já sabemos de tudo. Então, pare e pense, se você já soubesse de tudo, para que você ia ter que confiar em Deus? Deus precisa saber se você confia nele ou não.
Enquanto Deus continuar a nos preparar para que confiemos, sempre haverá algo em nossa vida que não compreendemos. Então esse é um ponto muito importante que eu gosto de falar para as meninas que me acompanham. A gente não tem que entender tudo. Às vezes a gente fica querendo entender tudo na nossa vida, todos os porquês, mas a gente não tem que entender tudo. Tem coisas que a gente simplesmente tem que confiar e lá na frente você vai compreender. Senhor, então você pode dizer simplesmente: Senhor, não entendo o que está acontecendo, mas confio em Ti. Olha que lindo. Devemos confiar em Deus quando não entendemos, quando o céu faz silêncio. Às vezes começo a ficar frustrada e com vontade de dizer: diga-me alguma coisa, Deus. Mas aprendi que se Ele não me diz nada novo, preciso continuar fazendo a última coisa que Ele me disse para fazer, não importa o que seja, e continuar a confiar nele. Talvez mais 5 anos se passem até que Ele me dê uma nova instrução. Se Ele fala algo diferente para mim, vou e faço. Mas quando Ele não me fala nada novo, continuo fazendo o que Ele já me disse para fazer. Então é isso, às vezes a gente quer que Deus fale com a gente o tempo todo. O tempo todo. Mas se Ele não está falando, Ele sabe de todas as coisas. Qual foi a última coisa que Ele te falou? Confia, persiste, continua fazendo as coisas que você tem que fazer. Confia no Senhor. É isso que Ele quer de você. Ele está testando o quanto você confia na promessa que Ele te fez. Ele te prometeu que você vai ter um cargo mais alto? Então continua tentando, continua se lapidando para merecer esse cargo mais alto. Perfeito? Sem confiança em Deus, a vida é horrível. Por isso devemos confiar nele quando não entendemos, quando o céu silencia, quando não vemos a provisão para o amanhã. E é isso, gente. Vou falar uma parte final aqui com vocês, que eu anotei aqui. Creio que muitos de nós temos coisas apodrecendo e cheirando mal em nossa vida, porque ficamos muito ocupados tentando pegar hoje a provisão do dia seguinte. Mas seríamos muito mais felizes e aproveitaríamos mais a provisão de Deus se simplesmente aprendêssemos a confiar nele. Então, às vezes, a gente quer pegar tudo, a gente quer pegar as coisas antes da hora, a gente quer o nosso cargo antes da hora, a gente quer comprar aquela coisa antes da hora, a gente quer tudo antes da hora, a gente quer casar antes da hora, quer ter filho antes da hora, quer ter aquelas coisas, comprar coisas antes da hora, sendo que às vezes não é a hora ainda. A gente precisa aprender a esperar, a confiar em Deus, não ficar se comparando com as outras pessoas. Porque se a gente faz a coisa fora do tempo de Deus, aquilo não traz aquela satisfação verdadeira. Agora, quando a gente espera o tempo de Deus, Deus nos honra. Mas para esperar o tempo de Deus, a gente precisa confiar nele e descansar nele, sabendo que na hora certa ele vai nos entregar. Porque em meio a isso, ele está nos lapidando. Então, toda vez que você estiver passando por uma dificuldade, saiba, eu estou sendo lapidada, eu estou sendo lapidada. E é isso, gente. Hoje falamos sobre o teste da confiança e amanhã vamos falar sobre o teste da segurança. Espero que vocês estejam gostando. Deixa aqui nos comentários, me conta se você está gostando desses devocionais que eu estou compartilhando com vocês. Sinto no meu coração que eu preciso falar disso com vocês. E tem mais uma coisa que eu quero falar com vocês aqui, dessa parte aqui da Bíblia que eu li. Haverá momentos em que você vai se sentir mais emotivo do que o normal. Você pode acordar em uma manhã e sentir vontade de cair em prantos sem nenhum motivo. Você pode até se sentir triste ou deprimido. Poderá sentir que ninguém se importa com você ou poderá sentir pena de si mesmo. Durante esses momentos, você vai precisar aprender a governar as suas emoções e a não permitir que elas o governem. Nessas ocasiões, provavelmente os seus sentimentos serão facilmente feridos. A mínima coisa pode te deixar irritada. As emoções são muito instáveis, elas podem estar de um jeito num dia e completamente diferente no dia seguinte. É preciso que Deus nos ensine a não viver segundo os nossos sentimentos, ou jamais teremos uma vida vitoriosa e não daremos a Deus a glória que Ele merece. Então, gente, o que eu quero falar aqui com vocês? Que Deus, Ele sonda as nossas emoções, Ele quer ver o quanto você confia nele. Porque se um dia você tá feliz, um dia você tá triste, um dia você confia em Deus, um dia você não confia em Deus, Deus não quer isso. Deus quer que a gente tenha as nossas emoções equilibradas. Então é por isso que Ele está testando a nossa confiança. Ele está vendo o quanto a gente consegue se manter equilibrado em meio às provações. Porque como é que você vai ser líder aí na sua vida se você age conforme as suas emoções que ficam mudando todos os dias, várias vezes ao longo do dia, entendeu? Então, como você e eu vamos aprender a nos controlar emocionalmente se Deus não nos permitir passar por alguns momentos de teste?
Lembre-se, a Bíblia diz que Deus jamais permitirá que venha sobre nós mais do que podemos suportar. Se o Senhor não permitir que esses tempos de teste nos sobrevenham, jamais cresceremos e jamais aprenderemos a lidar com Satanás quando ele vier contra nós. O que acontecerá mais cedo ou mais tarde. Então, Deus permite que a gente passe por esses testes porque Ele quer nos moldar, nos preparar para estar onde Ele nos prometeu. Porque se a gente estiver lá sem estar moldado, o inimigo vai nos atacar lá e lá a gente não vai ter passado por essa lapidação e vai cair. Deus quer que a gente esteja lá no alto, naquele cargo, tenha aquelas coisas, estando preparados, tendo equilíbrio emocional, independente das situações. Então é isso, gente. Todos os testes que a gente passa, é Deus nos moldando, tá? Então, a partir de agora, a partir de hoje, não fica triste com esses testes, com essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, que dependem da nossa confiança. É Deus nos moldando para que a gente consiga lidar melhor, com mais equilíbrio, quando a gente estiver lá onde Ele nos prometeu estar. Tá bom? É isso, gente. Um beijo. Deixa aqui nos comentários me contando se você gostou. Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e se inscreve também no mini curso gratuito que eu deixei aqui para você começar a organizar sua rotina, ter uma rotina mais focada, mais próspera, produtiva, com base nos princípios de Deus sempre, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.